Está começando o Projeto SAS. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Projeto SAS. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante, tanto para quem é mais técnico, quanto também para quem não é técnico, né? Como é o meu caso. A gente vai falar sobre como a gente pode alinhar melhor essa definição aí de um CTO, de uma pessoa que vai cuidar dessa parte técnica do produto, com o lado não técnico, né? Então, para quem não é programador, entender a melhor maneira aí de alinhar expectativa e de buscar, né, uma pessoa para trabalhar o produto, e para quem é desenvolvedor, entender também o que é esperado, né, como que é a rotina, como que é a vida de uma pessoa que vai trabalhar, né, e o que ela tem que desenvolver, né. E aí hoje vou mediar aqui, porque eu tô com 3 pessoas que são desenvolvedores, né, são 3 pessoas que desenvolvem os produtos, que entendem de produto, que entendem da parte técnica, né, entendem de marketing, enfim, jogam nas 11 aí, mas são desenvolvedores, né, e a gente vai conversar com eles para entender um pouquinho dessa realidade, né, do ponto de vista deles, né, e aí, claro, eu como não técnico aqui vou tentar perguntar algumas coisas e entrar nessa conversa aí pra gente até chegar na realidade que a gente vive no Reportei, né, que foi um software que nasceu a partir de uma demanda aí que a gente tinha numa agência, e aí eu fui buscar o Rodrigo, né, que vai estar hoje na conversa junto com o Arindo, o Arindo Duque, do WP Último, e o Leandro Campos, da Codental, que vai estar aqui com a gente também. Então, vamos começar com o Rodrigo aí, Rodrigo. Boas-vindas aí mais uma vez, né, e você, enfim, é o cara que é o técnico, né, você é o cara que desenvolve, que entende produto e tal, que a gente, enfim, conseguiu essa parceria, né, para desenvolver um produto, e a gente vai estar aqui hoje com outros 2 caras também que, enfim, estão desenvolvendo, mas que tem esse lado técnico como você, né? Pois é. Eu acho que o papo de hoje vai ser bem legal, porque se você é um desenvolvedor e tem um SaaS ou quer ter um SaaS, não basta saber programar, né? Senão você vai entregar um Excel automatizado para alguém e isso não resolve. E se também você é uma pessoa não técnica, né, buscando criar o seu próprio SaaS ou encontrar um desenvolvedor para ser seu sócio, né, você precisa conseguir identificar alguém que tem o potencial de entender sobre o negócio, não só programar. Para você resolver o problema de alguém, né, com o seu produto e tal, você precisa entender esse problema a fundo, né? Então, isso exige habilidades que não é só a técnica de escrever o código, você precisa de fato entender o porquê você está fazendo aquelas coisas e como a pessoa que vai usar aquele software vai se sentir ao longo desse processo, né? Então, acho que o papo de hoje vai ser bem interessante para a gente enxergar essa situação dos 2 ângulos diferentes, tanto de quem é técnico quanto de quem é não técnico ali e vai entender mais sobre o negócio, né? Dar as boas-vindas também ao Leandro Campos aqui da Codental. E aí, Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver ouvindo agora. Boas-vindas aí mais uma vez, cara. Obrigado por estar participando com a gente. Beleza, é sempre um prazer. Bom, o papo vai ser interessante. Eu queria começar esse assunto assim perguntando pro Renan por que ele procurou o Rodrigo para desenvolver o Reportei. Assim, porque na verdade, Renan, você tinha 2 alternativas, imagino eu, né? Você tinha lá, né, o conceito, né? Eu imagino que tipo dentro do Scrum a gente chamaria de um épico, né? Que é só uma ideia assim, né, para ser desenvolvida. Mas por que você procurou o Rodrigo e não uma empresa de desenvolvimento? O que te levou a procurar um desenvolvedor e não uma empresa, sabe? Porque, assim, uma coisa interessante que eu vi também foi o seguinte, no GBG que a gente estava, né, aquele encontro que a gente faz, um dos caras que estava falando lá, eu não lembro, era de uma empresa, e ele falou um negócio muito interessante que tem a ver com o assunto e provavelmente vai ter a ver com a sua resposta também, imagino. Assim. Ele comentou o seguinte, ele falou, olha, eu tentei desenvolver com uma agência, só que não deu certo. E ele citou várias razões pelas quais não deram certo, né? Tipo, tudo que ele precisava alterar, ele tinha que pedir agência, e tudo era muito caro, sei lá o quê, e ele não viu muito futuro naquilo. Eu queria saber de você, assim, o que te levou a desenvolver esse produto com o Rodrigo e não com uma empresa de desenvolvimento? Uma coisa que aconteceu no meu caso, assim, eu tinha essa ideia, né, de ter um software para relatório, que é o caso do Reportei, há muitos anos antes de nascer o Reportei mesmo. Já existia essa ideia ali, porque eu via uma oportunidade no mercado, né, era uma coisa que a gente fazia manualmente, e a gente sabia que, assim, cara, isso aí tá quicando para alguém desenvolver, né. Sempre tem você percebe aquela dor que você tem, que você usa uma planilha, ou que você faz na mão um processo que você sabe que tem como automatizar, né. Então era isso. E aí, a princípio, eu procurei programadores freela. Então eu cheguei a pesquisar e entrar em contato com programadores freelancers para desenvolver isso. Eu cheguei a pesquisar até no Brasil pessoas, né? E seria uma contratação. E aí eu fui conversando com as pessoas e eu vi que, assim, eu precisaria dar quase que 100% da orientação.
né? E aí eu vi que não era isso que eu queria. Então, eu cheguei até a entrar naqueles sites freelancer.com, sabe? Procurar programadores lá e postar, eu acho que eu posso até achar isso, postar tipo um briefing do que eu queria, sabe? E aí eu vi a galera de outros países, da Índia, né? Aí enfim, eu falei, cara, não é isso, né? Porque assim, você tinha que dar, eu cheguei até a fazer um outro produto, um produto assim, né? Um projeto para um cliente, nesses sites de freelancer, e eu vi como que era horrível, porque eu, não sem saber código, eu li o código e vi que era ruim, de um produto que foi desenvolvido, e eu também, sem saber código, eu vi que assim, eu tinha que dar 100% da orientação e, inclusive, saber até o futuro daquilo. Tipo, qual que é a melhor linguagem, pensando que daqui a um ano vai ter 1.000 clientes, né? Então, eu tinha que ter um domínio técnico que eu falei assim, cara, o único jeito de desenvolver isso não vai dar para terceirizar, porque se eu terceirizar, vai ser job, né? E aí eu vi que era preciso ter um sócio mesmo, que é alguém que fosse empreendedor, porque a pessoa teria que ter visão de negócio e tudo mais. Então, eu tentei isso por um tempo, eu deixei essa ideia parada porque não conhecia ninguém que tinha um perfil de produto e que tivesse um perfil técnico. Então, eu não conhecia essa pessoa. Essa pessoa é rara. Acho que ela é quase que um unicórnio, assim. E aí um dia bateu na minha porta o Rodrigo. Então foi sorte nesse ponto, né? E aí uma coisa até, pra quem não sabe, né? Na época até apresentando aí o Arindo também, né? O Arindo e o Rodrigo, vocês trabalhavam muito junto, né, Arindo? Acho que vocês sempre desenvolviam produtos junto e vocês tiveram um histórico assim também, né? E aí, galera, beleza? Eu sou o Arindo e sim, a gente teve um histórico. Inclusive, eu acho que é até importante a gente tocar um pouco nesse assunto, mas eu e o Rodrigo, a gente desenvolveu vários projetos ao longo do tempo, enquanto a gente estava crescendo e aprendendo a programar juntos. E eu acho que um dos grandes motivos pelo qual nenhum desses produtos realmente, assim, deu o passo que podia dar e se tornou algo, um produto de fato, né, foi porque é justamente isso. Nós éramos duas pessoas com um perfil extremamente técnico, a gente via a criação de cada produto como um desafio técnico, né, para a gente aprimorar as nossas habilidades como programadores, como desenvolvedores. Então a gente sempre buscava usar a tecnologia que estava na moda no momento, fazer investimento para poder ter um computador que conseguisse ter um sistema operacional, que conseguisse rodar, a gente conseguisse programar em Node.js, que na época não funcionava direito no Windows. Então a gente sempre levou muito para o lado da orientação técnica, e a parte da idealização do produto e de ver se havia um mercado de fato acabava ficando de lado. Então é muito engraçado, porque o momento em que o Rodrigo se juntou com alguém que tinha um pouco de uma visão mais clara do que o produto final seria, ele conseguiu dar uma desenvolvida nesse lado também, e foi um produto que deu certo, que no caso é o Reportei. Então é engraçado a gente ver como, se você pesar a balança muito para um lado só, né, que é justamente o lado do founder ali com perfil técnico, que quer usar a tecnologia da moda e tal, você pode esquecer do mais importante, que é pensar o produto em si, né? E uma coisa que eu percebo nesse caso, e aí foi um processo que a gente foi passando, né, Rodrigo, é assim, que é uma troca, né, porque um tem um background, o outro tem o outro, e aí na hora que você às vezes encontra, aquilo geralmente, claro, não é sempre, né, mas aquilo pode dar muito certo ou pode também dar muito errado, né? Eu acho que, até complementando o que o Arindo falou, eu sinto que a gente desenvolvia bons produtos, mas eles eram produtos que solucionavam as nossas necessidades em relação a desafios técnicos, né? Então, a gente chegou a fazer, por exemplo, uma rede social de eventos antes mesmo de existir todos esses sistemas de tickets que existem hoje, né? E na época, a gente achava que a gente ia monetizar essa rede social de eventos com anúncios. O Facebook, na época, não existia eventos na ferramenta ainda. Então, olha que falta de maturidade para negócios, que se a gente tivesse se tocado que a gente poderia vender os ingressos e pegar uma comissão, a gente teria construído esse tipo de produto antes de existir quase que todos os players desse mercado, né? Então, a gente tinha noções boas em relação ao que deveria ser feito, mas acabava que faltava um pouquinho do tino pro negócio, e isso é um ponto que acho que eu e o Arindo acabou percebendo, né? Que enquanto dois desenvolvedores, a gente fazia o dobro do trabalho, e não em metade do tempo. Então, acabava que por ter duas pessoas que programavam, a gente conseguia desenvolver coisas mais legais, produtos mais interessantes, mas que não tinha ninguém ali olhando como botar isso no mercado para vender ou para fazer dinheiro, né? Então a gente tinha algo que era 2 vezes mais legal, mas que talvez não tinha um público alinhado, ou não tinha alguma coisa, não estava pronto para ir pro mercado. Se um tivesse desenvolvendo uma parada mais simples e o outro tivesse tocando a parte de negócio, né? Talvez algo teria dado certo um pouco antes.
Aí dentro do que o Leandro falou, aí, Leandro, devolvo pra você, né? Igual eu te falei, eu vi que tinha esse cenário de buscar alguém técnico, mas que eu pensava assim, tem que ser, não basta ser alguém técnico, tem que ter alguém técnico que ainda tem essa visão de produto, né? Que tem uma noção parecida com o que eu tenho do problema. É porque não basta, né? Porque assim, na prática, você pode ser alguém não técnico, mas se você, por exemplo, vai ter uma ideia, beleza, mas a execução dela é a que realmente vai importar, né? E é como vai ser executado aquela ideia que vai funcionar. Então tem muita gente com boas ideias que às vezes junta com alguém técnico, mas a execução não fica, enfim, não é uma execução que vai vender, não é um produto realmente bom, igual o Rodrigo falou, vira um Excel, né? Um Excel ali na sua tela. Então eu devolvo isso para você também, né, Leandro? Assim, como é que você vê esse lado do cara técnico que tem que se desenvolver nessa questão de produto, que não é uma coisa, igual eu te falei, a minha visão é quase que um unicórnio, esse cara que entende desse lado de um pouco de design, de usabilidade, do que a pessoa vai querer realmente do produto, né? De tirar coisa do produto ao invés de colocar mais coisa no produto, né? Na verdade, é muito difícil você conciliar as duas coisas. Você tem uma pessoa que consegue conciliar as duas coisas, né? Ou seja, ela consegue ser tanto técnica quanto uma pessoa de negócio, né? Tipo assim, é tão difícil que a gente tem até um exemplo, né? Aquele, como é que é o nome daquele fundador do Alibaba? É o Jack Ma, né? Ele não era um cara técnico, né? Ele viu uma oportunidade e ele terceirizou tudo, né? Pelo que eu li na biografia lá, eu acho que ele terceirizou o desenvolvimento dele. Então, assim, para ele funcionou, né? Ele não tinha um sócio desenvolvedor, ele simplesmente foi lá, encomendou um sistema e tal, e começou a cadastrar o pessoal que ia vender, mas ele terceirizou o desenvolvimento. Só que eu acho que para você fazer isso, você tem que ter um negócio muito claro já na sua mente, né? Do que você quer, sabe? Assim, você tem que ter um projeto muito claro na mente, assim. E no meu caso, eu e meu sócio, nós dois somos desenvolvedores, só que meu sócio, ele principalmente, ele tem uma visão muito boa de negócios, assim, sabe? E isso me ajudou muito, assim, porque os outros programadores que eu já trabalhei junto, assim, e tal, eles eram, tipo eu, assim, a gente se importa código, sabe? Assim, a gente se importa com clean code, a gente quer uma coisa bonita e tal, performática, escalável e tal. O negócio em si, assim, é a parte até que dá uma desanimada, né? Assim, você ficar analisando as coisas, relatório, vendo que tem busca, que não tem, o que você tem que fazer e tal, como é que funciona esse nicho. Isso, eu acho que programador, assim, a gente não curte muito isso, sabe? Assim, não é muito a nossa praia. E é uma coisa que você tem que fazer pra ter um negócio de sucesso, pra conseguir tracionar um produto, né, cara? Eu já fiz 50 produtos diferentes na minha vida e consegui tracionar um ou dois só. Então, tipo, eu acho que essa questão também vem muito com a maturidade, né? Com o tempo você começa a entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas e tal, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, que eu tenho pensado sobre isso, sabe? Não sei o que o Rodrigo acha, né? Mas sendo também desenvolvedor, né? O que você acha, Rodrigo? Cara, eu acho que o ponto aí, eu acho que até o Arindo consegue complementar isso, mas o ponto que é uma maturidade, mas você falou, eu já fiz mais de 50 produtos na minha vida pra 2 darem certo. Eu e o Arindo também, a gente fez, sei lá, dezenas de produtos, acho que talvez uns 20. E aí, um meu deu certo, um dele deu certo, sacou? Um programador médio, o cara que ele não teve essa construção, essa história de construir produtos, né? E talvez trabalhou em alguns lugares e tal, ele não construiu esse volume de produtos até um dar certo, sacou? Então a maturidade dele é maturidade no código, não é maturidade em negócio. Uma coisa que eu acho que é fato também é assim, é muito mais fácil, eu considero assim hoje muito mais fácil você ser um desenvolvedor e criar um produto do que você, tipo assim, você vai quebrar a cara algumas vezes e tal, mas você tem na mão a ferramenta para aquilo ser feita, né, cara? É diferente de um cara de negócio, por exemplo, que ele pode idealizar um produto, né, mas ele não tem ali a ferramenta na mão dele, né, disponível para poder fazer aquilo, né? Que eu acho que isso acaba sendo um impeditivo, assim, porque querendo ou não, o desenvolvedor, assim, mesmo que ele tenha a ideia, mesmo que a ideia não seja boa, ele consegue colocar aquilo em prática e testar aquilo, né? Agora, um cara, por isso que eu acho que, assim, talvez foi até o caso do Renan, né, que é mais fácil até você realmente procurar um sócio do que terceirizar o desenvolvimento, né? Uma coisa que tem democratizado isso é a evolução dessas ferramentas de no-code, né, que você consegue construir lógicas e construir um produto sem saber código nenhum. Já tem algumas coisas bem incríveis, eu fui testar umas ferramentas esses dias e, cara, é absurdo o que você consegue fazer com aquilo ali numa velocidade muito grande. Então eu acho que isso já tá dando mais poder pra quem não sabe programar, pra pelo menos tirar um protótipo, testar e validar rápido, porque aí depois, quando dá certo, você chega pra uma agência, um freelancer terceirizado e fala, eu quero exatamente isso daqui, só que com o meu código proprietário. Então tem menos, você não precisa ter o desenvolvedor ao longo do processo em que você tá pivotando e que você tá iterando o produto até ele dar certo. Então, eu vou aproveitar esse gancho do Rodrigo e já jogar uma opinião polêmica aqui. E eu falo isso assim, sendo desenvolvedor, eu amo programar, eu amo mexer com tecnologias novas, mas a gente, enquanto programador,
especialmente se você, por exemplo, é o sócio técnico, você tende a achar que você é a engrenagem mais importante da máquina que é o negócio que você está criando. Porque, de fato, sem você ali, no final das contas, o produto não existe, né? Mas aí, como o Rodrigo falou, com o advento dessas tecnologias que permitem que pessoas não técnicas criem esses produtos, tá ficando claro que, tipo, a parte mais, eu não quero dizer importante, mas eu acho que é a única palavra que vai passar a ideia que eu quero, mas é realmente o cara com uma visão concisa do que é um produto, daquela solução que ele quer oferecer para uma audiência específica, e ter uma solução, mesmo que seja um MVP, feita nessas ferramentas que não precisou de ninguém técnico, que é o cara ligando uma caixinha na outra, às vezes numa interface gráfica, mas que resolva, que dê para aquele usuário final a solução que ele está buscando quando ele está contratando aquele produto, né? Então eu acho que se você é desenvolvedor, é uma boa você começar a se inteirar dessa ideia de talvez se tornar um pouco mais uma pessoa que parte para atacar um problema do ponto de vista do produto sempre, porque como desenvolvedores, o nosso ímpeto é partir direto para a questão da escalabilidade, como o Leandro veio comentar, né? A gente às vezes quer usar a tecnologia que está mais em voga no momento, porque a gente quer aprender, ou porque a gente sente que se a gente não fizer o produto naquela tecnologia, o produto vai ficar obsoleto muito rápido. E assim, existem inúmeros casos que mostram que, mesmo que o cara de produto seja um programador meia-boca, ele consegue ter um sucesso estrondoso, como é o próprio o caso do Levels, né, que é uma personalidade aí do mundo dos makers de produtos, que é um cara que ele tem um monte de produto que tá dando muito certo, uma receita absurda, e a maioria dos produtos dele é um arquivo de PHP, e alguns usando um arquivo JSON como banco de dados, ou seja, do ponto de vista de escalabilidade, de qualquer aspecto técnico, é um pesadelo. Mas o cara tá tirando literalmente milhões de dólares por ano com esses produtos, porque a visão de produto dele é muito focada e muito certeira. E do lado não técnico, também eu vejo que, ao mesmo tempo, acontece esse lado, eu percebo, tá? Que existem founders aí não técnicos também que tem esse lado de, não, mas eu sou o cara de mercado, eu sou o cara das ideias, né? Eu que sou criativo, e também acho que isso é uma coisa insubstituível, né? Uma coisa que, enfim, eu vejo que quando a gente vai ver para um produto bom, e aí é um ponto que eu acho que tanto desenvolvedores, marqueteiros, administradores, todo mundo tem que tomar esse cuidado. O ponto principal é que você está desenvolvendo para outra pessoa, você está criando um produto para outra pessoa. Então, entender de verdade aquela pessoa, a gente até já fez cast aqui sobre isso, sobre entender o produto, mesmo você não sendo da área, né? A gente fez um cast com o Leandro sobre isso. O ponto principal está sobre entender pessoas, porque é comportamento, é como que as pessoas pensam, como é que elas utilizam o seu produto. É isso que você tem que entender. Por isso que às vezes é mais fácil você desenvolver um produto para você mesmo, né? Para atender uma dor que você tem, porque aí você consegue, ao atingir essa dor, você consegue atingir a dor de muitas pessoas, né? Mas essa conexão que você precisa ter com o seu cliente é o que faz a diferença. E aí, assim, você ser um pouquinho mais humano, né? Ajuda nesse sentido. Eu falo humano assim, uma vez eu vi um cara falando que os melhores desenvolvedores eram os caras que gostavam de ler sobre filosofia, gostavam de política, sei lá, porque o cara, ele gostava de assuntos e de coisas que tinham a ver com pessoas, com gente, né? Ele queria entender a mente humana. E o código era só uma maneira de conversar com a mente. É uma coisa meio abstrata, mas no fundo é isso, sabe? Se você entende um pouco mais de gente, você tem mais chance de desenvolver uma coisa legal. Se você é um cara mais recluso, que não gosta de interação, que não gosta de ouvir, que não gosta de pegar feedback, né? Não gosta de ser criticado, dificilmente você vai conseguir desenvolver alguma coisa pra gente. E eu acho que isso, inclusive, é uma desconstrução necessária para quem é desenvolvedor, né? Porque tem todo o estereótipo do desenvolvedor sendo aquela pessoa calada que fica no quartinho ali sozinha, com luz escura, com PC gamer, jogando o joguinho dele e às vezes hackeando alguém. E tipo, toda essa imagem construída em relação ao desenvolvedor, daquela galera mais bronca, que é muito inteligente, mas não conversa com ninguém e tem problemas sociais. Tipo, se você é um desenvolvedor e se vê nesse cenário hoje, a chance de você construir um produto e ele ter sucesso, cara, só se você fizer um produto para outros desenvolvedores, porque o resto, né, o resto das pessoas, elas não agem dessa forma. E você precisa, de fato, ter esse contato com filosofia, contato com outras áreas para você abrir a sua cabeça de como quem não é técnico funciona,
funciona, como essas pessoas vivem, né? Para poder identificar problemas nelas, problemas que elas têm, na verdade, né? E conseguir solucionar esses problemas. Puxando um pouco no que o Renan estava falando, eu vou trazer ele de novo, o pessoal do Basecamp. Eu acho que toda vez que eu venho aqui a gente fala deles. Mas uma parada que eu vi o David Heinemeier Hansson lá, que é o sócio técnico, né? Se a gente for olhar para essa análise clássica lá do Basecamp, que ele traz e que mexeu muito comigo é que a gente está acostumado a ver o desenvolvedor como um engenheiro, né? Como a programação como uma ciência exata. Mas o dia a dia do programador, a gente acaba percebendo que ele é um trabalho que puxa muito mais pro lado criativo, de fato, né? Porque você está ali tentando solucionar um problema com o código que você está escrevendo, do que no lado de uma ciência exata. Existem 1 milhão de formas técnicas de resolver o mesmo problema do ponto de vista da programação, por exemplo. E aí ele defende que a gente pare de tratar os desenvolvedores como, de fato, engenheiros, mas comece a tratar eles mais proximamente aos escritores, né? Tipo, às vezes você está tendo um bloqueio criativo e você não produz tanto, porque o código, ele é um trabalho criativo também. E aí eu acho que é um ponto importante nesse lance de ter mais ou menos critérios que ainda vão ser um pouco subjetivos, mas de tentar torná-los um pouco mais objetivos para escolher um CTO ou um co-founder que é técnico, é justamente isso, é de você ver se o cara tem essa veia criativa e se ele vê o código como uma ferramenta para atingir um objetivo final, né, que é o produto, ou se ele vê o código como um objetivo em si, porque a partir do momento que você faz essa diferenciação, você já consegue ter alguma certeza de que esse cara vai ser capaz de, às vezes, optar por uma solução que seja um pouco mais suja ou que não seja a mais correta do ponto de vista do código, mas que vai entregar aquele objetivo final, que é, por exemplo, lançar o produto numa data X ou permitir que a feature X funcione de um jeito melhor para o cliente final, mesmo que do ponto de vista técnico ela não esteja perfeitinha. Se eu puder dar uma dica, então, assim, bem prática, que funcionou pra mim, né? Se você não é técnico, você não vai conversar com um cara sobre, é JavaScript, é Ruby on Rails, enfim, não é isso que você vai conversar com o cara, né? Você não sabe, você não tem nem como discutir tecnicamente. O que é o alinhamento que eu acho que tem que ser feito? Você quer montar um produto, quer buscar alguém técnico, pode ser até algum terceirizado, né? É alinhar essa filosofia, alinhar o que você acredita que é um bom produto, né? Então, talvez seja legal vocês trocarem ideias sobre, o que você acha que é um software legal? Quem que você lê, né? Quem que você acompanha? Quais são suas referências? Alinhar isso, né? Até vão trocar referência e o cara te dá uma referência e fala, gosto dessa referência, vou ler mais sobre isso, né? Até o Rodrigo que me apresentou esse mundo de Basecamp e tal, ele me mostrou os livros, eu li, eu falei, cara, é isso aqui que eu tava procurando. Essa é a filosofia que eu acho que faz sentido pra mim, pela lógica que eu achei legal. Então, esse alinhamento, se você faz esse alinhamento, isso é rápido, você faz isso em uma semana e você já consegue ver isso pro longo prazo, porque assim, se você não for muito bem alinhado nessa questão filosófica, em algumas decisões que você tiver que tomar, em questão de valores também, tá? Valores pessoais, isso vai dar problema lá na frente. E às vezes é uma questão simples do tipo, vamos fazer isso via API ou via pegando a senha do usuário que é ilegal. E aí você vai discutir valores e ideias e vão falar, não, vamos fazer via API, vamos correr o risco de não estar correto. Ou não, vamos fazer desse jeito porque a gente acredita que é o melhor jeito. Então esse é o alinhamento que tem que ser feito e alguma hora isso vai dar um atrito. Então é muito importante você alinhar esse valor, alinhar esse propósito, porque aí depois a parte técnica de produto, eu acho que vai ser até mais fácil chegar em alguma coisa legal, porque vai ser algo que as duas pessoas acreditam. Esse eu acho o ponto que eu diria que é a dica principal para quem não é técnico, poder alinhar e buscar primeiramente alguém para trabalhar um projeto técnico. Perfeito, perfeito. A gente está falando bastante sobre como alinhar a visão do produto, né? Mas do ponto de vista da empresa, a empresa em si é um produto, né? Então, tanto quem é técnico, quem não é técnico, precisa acreditar nas coisas e estar alinhado do ponto de vista filosófico também, né? Arindo, voltando nesse ponto de enxergar a programação como uma ferramenta ou como um fim, né? Eu ouvi, acho que foi em um podcast, inclusive, um dos fundadores do Instagram falando que eles precisavam fazer uma migração de banco de dados lá para uma coisa mais performática, né? Porque questão de evoluir a escalabilidade da ferramenta. Isso quando eles tinham, sei lá, 4 pessoas, 10 pessoas, enfim. E aí tava lá, tipo, uma semana os engenheiros, né? A galera lá do Vale do Silício, todo mundo incrível, tentando migrar para um servidor que fazer orquestrado não sei o que, fazendo todas as modinhas possíveis para fazer a migração do servidor, etc. Até que, tipo assim, já tava passando muito tempo e ele se encheu, ficou, tipo assim, não vai passar mais de hoje. Hoje eu vou resolver isso
isso daqui, ele foi lá, assumiu a responsabilidade e falou, eu vou resolver. E aí ele foi no código do Instagram e fez a seguinte linha de código. Se o ID do usuário for maior do que, sei lá, X, a gente vai usar o servidor novo. Se não for, usa o servidor antigo. E aí ele subiu isso e resolveu o problema com uma linha. Ou seja, ele fez uma coisa que um desenvolvedor mais técnico purista nunca aceitaria na vida, que o time dele, super qualificado, estava uma semana tentando fazer do jeito certo, mas aí ele resolveu o problema em uma linha de código, em um dia, só falando assim, quem for usuário novo vai pra versão nova, quem for usuário velho vai pra cá, e aí ele ainda fez a diferença pelo ID do usuário, né? Então, tipo, com uma verificação que ia acontecer toda vez que alguém entrasse na ferramenta. É doído, viu? Mas é isso, cara. Tem soluções que elas são sujas, mas que elas são as soluções que o momento pede, saca? Eu vejo, eu acho que é muito engraçado isso, porque isso é um risco que toda empresa, todo produto que tá começando, é um risco muito grande de você cair nessa pegadinha. Especialmente se são dois fundadores que são técnicos e tal, mas é a ideia de que você fica numa bola de neve da parte da tecnologia como um meio de adiar o lançamento do produto. Porque, né, lançar o produto é a parte que dói, é a parte que você vai jogar o produto no mercado e as pessoas vão votar com a carteira, né, se aquele produto é algo que resolve o problema delas ou não. Então, uma artimanha cerebral que o macaquinho que mora na cabeça de cada um faz, principalmente com quem tem esse background técnico, é ficar assim, não, mas eu testei aqui o produto e ele não tá performando bem. Então, quando a gente lançar e vai vir 10 milhões de usuários no primeiro dia usar o nosso produto, ele não vai dar conta e vai cair. Então, vamos reescrever essa parte do banco de dados aqui. Aí você fica mais 3 meses adiando o lançamento do MVP. Chega lá na ponta, você acha outra coisinha que talvez não performe tal, ou um concorrente que está no mercado adicionou uma feature X que você acha que precisa também. Aí vai lá a galera técnica, senta de novo para programar. Aí adia o lançamento do produto mais 3, 4 meses. Para chegar lá na frente, que você está com um produto perfeito na sua cabeça e ninguém vai usar. Então, é importante também ter isso em mente, cara, que, tipo, a parte da técnica, especialmente quando você tá jogando um produto no mercado pela primeira vez, para ele ser validado, ela não é a parte mais importante. Você tá tentando descobrir se existe um mercado pro seu produto. Ele pode ser, assim, o seu usuário final, ele tá vendo ali a parte de fora do produto. Você trabalha naquilo para aquilo ficar minimamente apresentável, e o que tiver no background, se não tiver no back-end, né, se não tiver perfeito agora, tranquilo, cara. A ideia aqui no início tem que ser validar o seu produto. Joga pra galera, espera o feedback, e aí, à medida que o produto for escalando e tal, você se preocupa com essas coisas, porque senão você fica nessa de querer fazer melhorias técnicas antes da hora e você nunca lança. Então isso também é um problema que acontece com muita frequência. Uma coisa que eu fiz no meu sistema lá, que eu acho que trouxe bons resultados, sabe? Eu até comentei isso no outro cast aqui, foi que a gente pegou o produto falando assim, cara, beleza, a gente viu que tem um nicho de mercado e tal, vamos tentar, vamos. Aí desenvolvemos assim, mais ou menos por uns 2 meses e lançamos assim uma ferramenta que hoje, se eu mostrasse pra vocês como era, assim, eu teria vergonha, né? E tem até aquele ditado, né? Se você não tem vergonha do seu primeiro lançamento, você demorou pra lançar. E assim, cara, era horrível, sabe? Mas a gente lançou o troço, tipo assim, com ferramentas muito básicas, assim, muito básico, muito tosco mesmo, assim, e testamos, sabe? E investimos um pouquinho em publicidade e tal, e vendeu, cara, vendeu. Aí eu falei, porra, se esse negócio, do jeito que a gente lançou, vendeu, beleza, agora ele merece toda a nossa dedicação. E aí a gente voltou pra prancheta, começamos a melhorar o produto e tal. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, realmente, é o que você falou, cara, faz todo sentido. Não se preocupa muito no início, sabe? Meu produto, será que vai escalar? Cara, você não tem nem cliente pra escalar, você tem que estar preocupado com isso, sabe? Então, assim, você lança o produto, testa, vê se tem viabilidade e depois você se preocupa, cara. Até com code, essas coisas. Tem gente que vai começar a programar, o cara tá preocupado com clean code, tipo, sabe? Você nem sabe pra que se usa isso, cara. Você nem sabe as dores que é de ler um código e não ter ali a informação que você precisa e tal. Cara, eu acho que é isso. Lança o seu produto, testa o seu produto, vê se tem viabilidade, aí beleza, você vai se preocupar com as outras vertentes da parada, sabe? Porque o que acontece hoje é isso que você falou, cara. O cara preocupado com detalhes assim de, nossa, mas e quando tiver 1000 usuários, quando tiver 1000 requisições aqui nesse negócio e tal, como é que eu vou fazer? Cara, arruma cliente primeiro, arruma pelo menos os primeiros clientes, vê se tem viabilidade no seu negócio.
Isso vai um pouco, até eu estudo um pouquinho essa parte, né, de perfil comportamental, né, que geralmente quando você tem um perfil mais técnico, você tende a ser um perfil mais perfeccionista, né, e esse perfil perfeccionista é o oposto do cara que coloca um negócio mal acabado no ar, né, isso dói muito na pessoa que é mais perfeccionista por justamente ela ter um perfil técnico, né, então, às vezes quem não tem esse perfil técnico vê isso muito fácil, né, e quem às vezes tem isso muito aprofundado tem que sair muito do seu conforto para operar dessa maneira. A mente da pessoa não consegue operar assim, é uma coisa quase que, enfim, é difícil. E aí por isso que é legal ter esse balancear isso, porque se você tiver duas pessoas com um perfil perfeccionista, técnico, as duas vão reforçar o comportamento uma da outra, né? Eu tô falando agora de comportamento dos founders, né? Mas é isso. E se você tem alguém para contrabalancear isso, gera um atrito, tá? Mas é um atrito bom para a empresa, né? O Rodrigo sempre conta esse caso que ele tinha lançado lá um MVP, e aí, tipo, era sexta-feira e eu peguei e joguei nos grupos do Facebook na mesma hora, porque eu tava doido para divulgar o produto. E o Rodrigo, não é o melhor momento para lançar, não, mas a gente tem que ajustar isso, ajustar aquilo, se der um problema no final de semana. Eu falei, cara, tá pronto, vamos mandar. E aí na segunda-feira a gente já tinha feedback de usuário, sabe? E era porque o meu perfil é muito não perfeccionista, né? E o meu perfil é bem mais não técnico, né? O perfil mais de bota para fazer e vamos ver o que acontece, né? Isso tem um lado positivo, tem um lado negativo também, né? Que poderia prejudicar, às vezes, um produto bom, mas, por outro lado, é o balanço ali que funciona, né? Então, imagino que pro Rodrigo foi dolorido pra caramba, eu nem lembro disso, o Rodrigo que lembra até hoje disso, porque ele é um cara técnico, e eu não lembro, mas eu sei que chegou o MVP, eu fui divulgar, não sabia se era terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, tinha que pôr o produto para as pessoas testarem, né? Mas não era o momento perfeito, não era, mas nunca, talvez, vai existir esse momento perfeito. Isso é um ponto que a pessoa mais técnica, às vezes, tem essa dificuldade, né? E que trava ela em muitas coisas, né? Por outro lado, claro, quem não é técnico como eu vai ter outros 300 problemas por também não ter esse cuidado, né? Com o detalhe. Mas aí eu acho que tem que pensar nesse balanço, porque às vezes você tem dois founders técnicos, mas um é mais executor, né? Um tem mais esse perfil de não lidar com a imperfeição, que como vocês citaram aí, o Levels, né? Que é o cara totalmente de vou pôr o produto no ar, não importa se ele é tecnicamente perfeito ou não, importa é o feedback que eu vou receber. Então, é um caminho também você balancear um pouco o comportamental da equipe, analisar isso aí, que às vezes pode ser que você tenha duas pessoas ali muito parecidas e aí uma vai acabar reforçando comportamentos que não são legais para negócio. Leandro, você tinha comentado, ou melhor, eu sei, né, que você tem aí um sócio técnico. Como que vocês lidam, apesar de você ter comentado que ele é mais de negócio e te puxou para essa área, como que vocês lidam atualmente para evitar que vocês foquem muito em construção de novas funcionalidades ou refatorar coisas que já existem e consegue puxar meio que uma divisão maior em quem lida com o negócio, quem tenta entender o cliente, quem constrói essa ferramenta? Como que vocês dividem isso para evitar esse reforço que o Renan comentou? Então, só complementando ainda a parte anterior, olha que interessante, cara, eu tenho um cara aqui na empresa que está começando a programar agora, né, e eu me vejo muito nele, assim, sabe, as dúvidas que ele tem e tal, e os questionamentos que ele faz, né, e complementando, só já vou responder a sua pergunta, mas só complementando o que o Renan estava falando, olha que interessante, às vezes eu estou trabalhando numa feature nova, aconteceu há pouco tempo atrás, estava trabalhando numa feature nova aqui e falei, cara, pronto, é isso aqui. Aí na hora que eu subi, assim, pra homologar, né, ele, cara, mas você não vai fazer isso aqui, sabe? Tipo assim, ele começou a ver na ferramenta, ele não conseguia enxergar o MVP do que precisava ter aquilo, sabe? Você vê que esse é um processo que vem realmente com maturidade, né? Ele, cara, mas como é que você vai lançar isso aqui sem isso aqui? Eu falei, cara, olha só, a gente tá testando a ferramenta. Era até um negócio de boleto que eu tava fazendo aqui, de emissão e sei lá o que e tal. E o cara, não, mas você precisa fazer, o cara tem que ter um relatório, não, mas o cara tem que poder ordenar isso aqui. Eu falei, cara, não é esse o objetivo agora. O objetivo agora é lançar a ferramenta. Então, assim, eu acho que o cara que tá começando, ele tem muito essa barreira de, assim, cara, eu não consigo, é aquilo que o Renan falou, parece que é um perfeccionismo, né? Eu não consigo lançar um produto se ele não tiver perfeito dentro dos meus critérios, sabe? Então, assim, esse é o que eu vejo, principalmente em quem tá começando, assim, a desenvolver e tal, sabe? O cara ele quer realmente ver ali o resultado do trabalho dele como uma obra de arte, assim, né? Ele não consegue lançar a coisa um pouco incompleta, que é o que você precisa fazer para testar uma ferramenta. Agora, sobre o que você comentou, eu acho que é o seguinte, cara, assim, a gente tem 400 clientes, né? 400 clínicas hoje utilizando o nosso produto. O que eu penso, cara? Eu falo, olha, eu já atendo 400 clínicas, assim, eu acho que o produto, ele não tá perfeito, mas ele já tá
está atendendo grande parte das pessoas. Então, assim, o que a gente tem que focar agora? A gente tem que focar em escalar, né? Mais do que funcionalidade. Então, assim, a gente tem esse consenso entre nós. Então, por exemplo, se a gente tem uma feature para ser desenvolvida e a gente tem melhorias, por exemplo, para serem feitas no AdWords lá, por exemplo, nas nossas campanhas, a gente vai sempre priorizar aquilo que vai trazer mais clientes e não as features novas, porque as features já foram desenvolvidas, está atendendo grande parte das pessoas e eu acho que é isso, sabe? A gente tem que focar em, por exemplo, essa semana também eu fiz uma mudança no sistema que não é uma feature nova, mas eu vi que trouxe mais conversões, que foi a melhoria da landing page, né, da página inicial, né? Então, assim, eu fiz algumas melhorias pontuais ali que me trouxeram mais clientes. Então, assim, a gente foca nessas coisas, né? Olha, o que realmente pode trazer pra gente mais conversões, o que pode trazer... Porque se você pensar em feature, cara, tentar acompanhar o mercado, tentar acompanhar os concorrentes, assim, você entra numa espiral infinita, sabe? Infinita. Porque, assim, beleza, esse concorrente aqui tá convertendo bem porque ele tá com essa funcionalidade, tem gente chegando aqui no nosso suporte pedindo essa funcionalidade e tal, beleza, vamos desenvolver. Aí você vai, tem vários casos, assim, que a gente desenvolveu features extremamente complexos, assim, aí você vai ver, tipo, 12% do seu público tá usando, sabe? Então, assim, eu acho que no momento que você já conseguiu um produto relativamente estável, assim, é hora de focar em algumas outras coisas, né? Obviamente, depois que você já passou por todas aquelas fases iniciais que a gente comentou, né? De testar seu MVP, tracionar o negócio e tal, né? Fase de escalar, cara. E uma coisa que eu vejo também, já vi acontecer isso no Reportei também, que a gente, por exemplo, tem momentos que o foco tem que ser, igual você falou, é marketing, é testar, melhorar a página de venda, né? E isso é negócio, né? Então, isso aí vai fugir um pouquinho da questão de só, sei lá, faz parte do seu produto, o produto tem que ser vendido, né? E uma coisa que eu queria fechar sobre esse assunto de perfeccionismo é que, assim, muitas vezes o produto ele não é perfeito para você, tá? Vamos supor que você tenha necessidade da perfeição, e eu entendo, isso é normal. Mas ele é perfeito para alguém. A gente tem que ser um pouquinho menos pretensioso na questão de se não é bom o suficiente para mim, não vai ser bom o suficiente para alguém. Tem muita gente que vai achar o seu produto uma maravilha e para você ele é horrível, né? E isso é uma coisa que você vai ter que quebrar muito preconceito, né? E às vezes você vai falar, não, mas bom é o produto do fulano, não, mas bom é a empresa tal que faz o produto dele, faz tudo, faz cafezinho, faz tudo. E aí você conversa com o usuário que te fala assim, cara, eu gosto do seu produto que ele só tem isso aqui, e é isso que eu preciso. E eu já tive muitos depoimentos de clientes falando isso, não, as outras ferramentas têm tanta coisa que eu quero só isso aqui, então eu vou pagar por isso, e eu tô muito feliz de pagar por isso, eu sinto que eu tô sendo, esse produto é perfeito para mim, né? Então já vi clientes falando isso, justamente indo por outro lado, né, pelo seu produto não ter todas as funcionalidades do mercado, é justamente ele que eu quero. E aí a gente tem que puxar por esse lado também de, assim, aí um ponto que eu vejo de toma cuidado com, né, você achar que a sua régua é a régua que determina o mercado. Isso é para todos, né, para quem é técnico, para quem não é técnico, né, deixa o mercado reagir e seja, né, eu acho que é uma lição de humildade, né, porque a gente às vezes acha que a gente sabe o que é melhor e não é essa a realidade. Você tem que parar para pensar que você está desenvolvendo o produto, você está imerso no produto ali o dia inteiro. Então, é muito mais fácil para você começar a perceber que as coisas não estão funcionando tão bem aqui, ou que aqui poderia ser melhor, ou que ali poderia ser melhor. Mas é por isso sempre é importante você sempre ter esse pezinho na realidade, né? Tipo, conversar com o seu cliente, não soltar também o produto e continuar desenvolvendo feature e não ouvir o feedback, né, que a galera tá te dando. Se tá resolvendo o problema já para uma parcela considerável dos seus produtos, dos seus clientes, tá valendo, você tá fazendo algo certo. Mas aí também é importante tomar cuidado com o outro lado dessa moeda, que é o fato de que nem sempre o cliente tem razão também, porque o Leandro chegou a tocar nisso, mas porque tem vários tipos de clientes, né? Às vezes o cliente que é o mais quieto, ele é justamente o cliente para quem o seu produto está funcionando melhor, porque resolve tudo que ele precisa, que seu produto resolve, então ele não se sente assim pressionado a te dar feedback, mas ele também não reclama, então ele é aquela maioria ali silenciosa, né? E aí a gente tem o cara que ele vai vir falar contigo para te dar um feedback de que o produto funciona muito bem para ele, mas a gente também tem aquele cliente que é o cara que vai ficar te pedindo feature, por que não faz por que não faz o café, que o Renan comentou, e é muito importante, principalmente nessa fase que o seu produto está começando a crescer, você ter esse discernimento de saber que tem algumas features, cara, que elas vão servir para 1% da sua base de clientes. Talvez não vale a pena adicionar aquilo ali, nem agora, nem hora nenhuma. Dói você ver, tipo assim, olha só que foda que é. Porque no início do seu produto, beleza, você vai e lança lá seu produto e tal, aí você, porra, você tá com 5 clientes, cara, aí chega o 6º cliente e tal, você fica feliz e tal, aí o 6º cliente fala assim, porra, eu não vou usar o seu produto porque você não tem isso aqui, vou cancelar. Aí, tipo assim,
Você fala, pô, eu preciso desenvolver isso. Aí depois você vai pensar, você fala, cara, não, eu não tenho que desenvolver isso, eu vou perder esse cara, sabe? Eu vou perder esse cara, eu estou disposto a perder esse cara, mas eu não vou desenvolver isso porque eu sei que isso não vai atender os demais, sabe? Mas no início, a gente passou muito por isso, cara, e isso foi muito importante, não sei se no seu caso também, mas assim, o cara chegava, falava que ia cancelar o negócio porque você não tinha determinada feature, falava, não, agora eu vou desenvolver isso. Aí, mas quando você parava pra pensar melhor, você fala, não, pensando bem, eu não vou desenvolver. Se eu tivesse atendido todo mundo que cancelou o meu produto por causa de feature, eu te garanto que eu tinha quebrado, sabe, no início, porque eu ia ter desenvolvido muita coisa, provavelmente atendido poucas pessoas e tal, e não estaria tão preocupado em escalar. Não sei se foi o que aconteceu, né, o que acontece com vocês, mas assim, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você escuta no início, sabe? Você tem que aprender a dizer não, sabe? Você tem que aprender a dizer não para os clientes e estar disposto a arcar com as consequências disso, sabe? Sim, às vezes uma análise básica de custo, cara, te fala isso, entendeu? Tipo, aqui, o cancelamento daquele cliente vai demorar, assim, a mensalidade dele vai demorar 1 ano para pagar o tempo que você está gastando para desenvolver aquela feature que só vai rodar para ele. Então, não faz sentido mesmo você escutar aquilo. Mas eu concordo que no início, especialmente quando você está naquela animação de ter os seus primeiros clientes, é muito fácil você ceder a pressão e começar a implementar feature que ninguém vai usar. E aí é um problema, né? Porque features que ninguém usa, eles adicionam complexidade ao seu produto, acaba tornando o seu produto mais complicado para quem não precisa daquelas features, né? Então, às vezes você estraga um produto que estava funcionando legal porque você não soube dizer não, como você bem falou. Uma coisa que é importante deixar claro aqui é que todos nós aqui, né, temos softwares que seriam aí de quase, que seria tipo no touch, né, que nosso cliente, ele compra self-service. Então, o peso de um cliente cancelar pra gente não é tão grande, então a gente consegue fazer esses trade-offs, né, aceitar que o cara vai sair e para não desenvolver uma coisa grande. Mas em SaaS que são maiores, talvez, do ponto de vista de atender clientes maiores, talvez eles não tenham essa oportunidade, né, porque eles estão vendendo enterprise, e aí vem um cliente com um ticket gigante e demanda alguma coisa, né? Então, para quem tá começando, talvez, e pode ainda escolher qual tipo de mercado vai entrar, eu acho que esse mercado de pequenas empresas, ou no caso do Leandro, pequenas clínicas, etc., ele sempre ele é mais difícil porque o churn é maior, que você lida com gente com um pouco menos de dinheiro e tal, mas você consegue ganhar na escala. Então, se o mercado for grande o suficiente, você ganha na escala, e isso te dá mais liberdade do ponto de vista de produto, né, para poder escolher qual cliente você vai atender. Enquanto quando você tá no sistema de enterprise, você vai ter ali no seu país, sei lá, 100 empresas que podem te contratar e vai ter, sei lá, 10 concorrentes contigo, cada um batalhando pela fatia ali do mercado, e você vai ser obrigado a fazer o que aquele cliente quer, né? Então, ter essa oportunidade de escolher o que fazer ou não é bem, bem interessante no nosso caso, e quem aí tem um SaaS que atende pequenas empresas com um volume maior. E aí é uma escolha, né, que você vai ter que escolher em algum momento, ser mais complexo, adicionar complexidade, ou focar em simplicidade, focar em reduzir, né, em fazer menos que os concorrentes. Tá aí a lição do rework para quem não leu, né? Uma coisa que eu queria, gente, pra gente poder aí dar um conselho final, digamos assim, e aí eu acho que é uma palavra, eu queria ouvir um pouquinho de vocês que são técnicos, falando pra quem não é técnico, porque assim, eu acho que a gente abordou vários assuntos que pegou aí o pessoal técnico, também não técnico, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês que são técnicos, assim, o que vocês diriam, né, pra quem não é técnico, para quem não desenvolve, o que você acha que essa pessoa tem que ter, ou o que ela tem que alinhar para se dar bem com uma pessoa técnica, né, com alguém que entende de produto, que entende código, né, para que essa pessoa não técnica não seja uma pessoa descartável na empresa, né, porque ela realmente tenha valor. O que essa pessoa não técnica, na visão de vocês, tem que ter, tem que agregar para ela realmente ser importante, né, no negócio, não ser uma pessoa que vai só, sei lá, dei uma ideia e é isso aí. Eu acho que essa pessoa não técnica, tudo bem, né, não técnico e tal, ela tem que ter, sim, uma visão muito clara do negócio e conseguir vender isso, sabe, conseguir mostrar o valor daquela ideia pro desenvolvedor, né, e o desenvolvedor precisa comprar aquilo, sabe. Eu te garanto que quando você apresentou a ideia do Reportei pro Rodrigo, você soube vender a sua ideia, você tinha experiência ali na pele do produto que você precisava, da dor que você tinha, e você, além disso, conseguiu convencer ele de que isso daria realmente um produto, né. Eu acho que
muita gente, assim, chega perto da gente. A gente que é desenvolvedor, pô, passa por isso com certa frequência, né? Direto tem gente chegando, cara, tô com uma ideia aqui e tal, o que você acha de desenvolver? Pô, um dia chegou um cara perto de mim e falou que queria desenvolver um negócio, e eu fui ver a ideia do cara, era outro WhatsApp, sabe? Pô, não tem fundamento, sabe? Assim, o cara não é um cara de negócio, sabe? Ele não me apresentou números, argumentos válidos, assim, pra desenvolver aquilo. Então, eu acho que se você não é técnico e tal, e você tem a ideia, eu acho que você tem que primeiro se aprofundar realmente naquela ideia e conseguir convencer um outro, seja um sócio técnico, às vezes, ou você precisa de uma outra pessoa, um investidor, alguma coisa assim, você tem que realmente ter base sobre aquilo que você está falando, ter conhecimento, acho que é isso. Eu acho que bem nessa linha, porque a ideia mesmo não vale muita coisa, né? O negócio é a execução. E como executar isso para que esse produto seja de sucesso, né? Vem muito da experiência no mercado, em entender aquilo ali, talvez saber com quem conversar, né? Então, no caso do Reportei, quando a gente lançou, Renan, você já tinha ali, sei lá, 400 pessoas para chamar da sua rede, para fazer teste e a gente poder fazer a primeira validação e saber para onde o produto está indo. Tinha toda a experiência da própria agência para a gente poder entender como que as agências já faziam para poder, então, propor uma forma automatizada, né? Então, eu acredito que quem não é técnico, ela precisa ser, vamos dizer, técnica na outra área. Então, no caso, vamos supor, a pessoa quer fazer um produto para o mercado de, sei lá, pet shop. A pessoa tem que entender, se ela não for programar o produto, né, ela tem que entender qual que é o mercado de pet shop, onde que tem, como abordar essas pessoas, onde elas vão, o que elas querem, quais são essas dores, qual que é a melhor forma, então, de conversar, né, qual que é a linguagem para conversar com esse tipo de pessoa. Então, eu acho que isso complementa bem e até ajuda a encontrar um desenvolvedor técnico, porque quanto mais essa pessoa não técnica conseguir dominar isso, menos o técnico vai precisar entender de negócio. É claro que é melhor que o técnico entenda de negócio, porque essas duas pessoas juntas conseguem debater, né? Mas a gente sabe que, como você falou, é quase um unicórnio, então esperar por isso é meio complicado. Então, quanto mais essa pessoa consegue entender sobre o negócio, menos precisa encontrar um unicórnio, né? Eu tendo a concordar com o que o Rodrigo falou. Eu acho que o perfil mais legal é o perfil de alguém que tem conhecimento interno sobre o mercado que o produto de vocês está tentando atacar e alguém que seja um bom vendedor, né? E aliás, a primeira venda, puxando um pouco do que o Leandro falou, vai ser essa, né? Vai ser essa pessoa não técnica fazendo um pitch daquele produto para que alguém de perfil técnico tope ser parte desse projeto, né? Então, ajuda se a pessoa já tiver alguma audiência no mercado e assim, à medida que você vai ganhando maturidade, né, desenvolvendo produtos e tal, você vai percebendo que, na maioria das vezes, a parte da tecnologia, ela é uma ferramenta mesmo. Então, a coisa que vai acabar empurrando o seu negócio para frente é a parte das vendas, a parte de como o produto se encaixa no mercado especificamente, de que tipo de solução você está tentando criar, se ela é mais complexa, se ela é mais simples, a persona que é o seu cliente final e tal, do que de fato a solução técnica que foi dada para aquilo. Então, se o cara tem uma audiência, que foi o caso do Renan, por exemplo, que já tinha ali o pool de pessoas para testar o produto, para validar o produto no início, é melhor, né? E eu acho que assim, no final das contas, é uma relação que é interpessoal, né? Então, tem todo o fato do que o Renan já falou, que é a questão dos perfis, tem que casar, e as pessoas têm que estar dispostas, às vezes, se especializar em coisas que talvez ela não estivesse disposta a fazer a princípio, né? Que se são dois e um tem perfil técnico e o outro é mais cara de vendas, o negócio não vai ser só isso, né? Então tem milhares de outras tarefas que precisam ser realizadas ali, e não é porque você está trazendo um cara que vai ser um sócio técnico que ele vai ficar só por conta da parte de programação necessariamente. Então, você tem que ver se o cara, além de ter esse perfil técnico, se você nota nele que ele tem já uma polivalência, né? Que é um cara que, se você jogar um outro tipo de problema nele, ele também vai ser capaz de resolver. Eu acho que vai um pouco por aí. E minha dica para quem é técnico, não caia na armadilha do cara não técnico que vai falar assim, não, eu tenho dinheiro, e você entra com trabalho, né? Essa é a pior parceria que você poderia buscar. Imagino que você já deve ter recebido alguma proposta assim, mas essa aí é a furada total, porque os dois têm que trabalhar no negócio, não é só um que vai trabalhar e o outro que vai ter o dinheiro que vai funcionar. Porque aí você vira basicamente um terceirizado ali, um funcionário de um outro founder, e aí você tem que começar a prestar conta, e aí não vai dar certo, você sabe que é um caminho sem volta. Esse podcast foi editado pela BZT.